Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 27/11, dia de mais uma carta apocalíptica. Dessa vez é para o povo de Filadélfia. Diz o seguinte a poesia de hoje: eu sou aquele que fecha portas que ninguém nesse mundo abre, e quando abro ninguém fecha, não sei se você sabe. Eu sei de tudo que você faz, você não tem força considerável, mas tem uma qualidade muito digna, sua obediência é admirável. Farei os mentirosos os reverenciarem e saberão sobre meu amor por vocês. Aguentaram o sofrimento com paciência. Filadélfia, que bela decisão você fez. Guarde o que você já tem, não deixe ser roubado. O vitorioso será no templo uma coluna, e um novo nome lhe será dado. Apocalipse 3, versículos 7 ao 13, é a carta que Deus envia através de João para Filadélfia. E diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Vejo o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Gente, o que é essa carta que eu sempre li com um carinho especial. As que me ouvem aí, na verdade minha família, né, e eu junto, nos convertemos em uma presbiteriana, e o nome dela era Presbiteriana Independente Filadélfia. E quando eu era pequenininho, para quem não sabe também, eu fui alfabetizado com 5 anos pela minha irmã. Eu acho que já falei isso em um dos vídeos aqui. E os meus pais, minha irmã também, faziam em um caderno de caligrafia para eu poder pegar e copiar versículos curtos, e ali eu fui aprendendo sobre a Bíblia também, né, ao escrever. E eu lembro quando eu era criança que eu vi essa palavra na Bíblia pela primeira vez, Filadélfia, e eu já vi também uma ligação direta com a minha igreja, né, que eu congregava na época. E nisso eu comecei a refletir mais sobre ela durante toda a minha vida e refletir sobre essa carta. E eu vejo que essa carta é uma das cartas mais queridinhas, assim, do Senhor, assim, né? E nela a gente pode ver que é por conta da obediência, né? Obediência que Filadélfia, né, a cidade de Filadélfia estava tendo. A igreja da cidade de Filadélfia estava tendo para com o Senhor, e mostrando que por mais que ela fosse pequena, ela tinha, a força dela era muito além do que aquilo que achavam como força, sabe? A força dela tinha a ver com a palavra, então não era sobre o poder terreno. Era isso também porque a força dela era sobre resiliência. Naquela época a igreja ainda estava sendo perseguida, e ela suportou a pressão com paciência. E assim o Senhor pede para que aquela igreja ela continuasse daquela forma, suportando com paciência.
e se firmando naquilo que tinham, né, que era a mensagem do Senhor Jesus. Então, essa igreja, ela nos ensina muito, assim, sabe? É uma igreja que fala muito sobre obediência, fala muito sobre status, que o status, na verdade, muitas vezes não adianta você ter a igreja mais perfeita arquitetonicamente falando, se dentro dela não há uma adoração genuína também. Então vamos orar ao Senhor e pedir para que Ele nos mostre mais sobre esse perfil da igreja de Filadélfia, que a gente possa ser assim como essa igreja e guardar aquilo que é de mais precioso, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse dia 331. Oramos a Ti, Pai, e te agradecemos por essa carta tão maravilhosa que o Senhor escreveu a essa igreja tão querida. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter me dado a condição, Pai, de entender sobre a Sua palavra, sobre o Seu agir, sobre o Seu falar. E coloca em meu coração, Senhor Deus, esse senso de obediência, para que eu não venha pecar contra Ti. Assim como eu peço para que os irmãos que estiverem me assistindo, Pai, que a gente possa entender, Senhor Deus, esse senso de urgência, de obediência. Precisamos ser obedientes, precisamos ser resilientes, precisamos guardar e manifestar aquilo que o Senhor quer, que é a obediência à Tua palavra. Oramos a Ti, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, hashtag Filadélfia aqui embaixo. Baixe o e-book, baixe o aplicativo, que foram feitos com tanto amor e carinho, para que você possa usufruir disso, tá bom? Aqui embaixo também tem um link para você poder doar pro Temel e envie sua arte pra gente estar postando aqui no final do mês, beleza? Deus abençoe você. Não esqueça que a arte é um ingrediente fundamental na grande receita da vida. Valeu! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.